Olá a todos, nós começamos com a propedêutica neurológica e vamos iniciar esse processo com o estudo dos pares cranianos. Nós sabemos que são 12 pares cranianos que serão estudados, alguns com maior complexidade, outros com menor complexidade. Os pares cranianos, eles podem ser sensitivos ou sensoriais, onde tem a função de informar informações sensoriais, podem ser motores, onde tem uma ação motora, né, propriamente dita, seja ela mastigatória ou outras funções, e podem ser também nervos mistos, que são nervos que têm uma função sensitiva e motora, como é o caso, por exemplo, do nervo trigêmeo. Nós começaremos pelo nervo olfatório. O nervo olfatório é o primeiro par craniano, ele está aqui representado. Ele é um par que se loja, que se assenta sobre a goteira olfatória. Ele, particularmente nesse momento, ele está sendo extremamente importante, porque ele é cometido com um vírus, o Covid-19, que acomete esse nervo e produz uma anosmia, uma perda da acuidade olfativa. Isso ocorre, pode chegar de 8% até quase 20% dos pacientes. Como que se avalia a função olfatória, olfativa? Existem vários dispositivos, são dispositivos extremamente caros, onde nós temos uma série de odores que são testados nesses pacientes. Esse tipo de avaliação ele é mais utilizado para pesquisas e não tanto para o dia a dia. O que nós fazemos na prática? Na prática, a gente vai utilizar um odor, que pode ser desde o álcool, simplesmente 70% o álcool que a gente usa no dia a dia, nas enfermarias, nos consultórios. Então você coloca dentro de um tubinho um algodão com álcool, tampa uma das narinas da paciente e coloca o álcool para essa paciente sentir esse odor. E pode ter um outro vidrinho com água e fazer do outro lado com água para ver se ela consegue identificar o que tem odor de álcool e o que não tem odor nenhum, que seria a água propriamente dita. Você pode utilizar outros odores, né, como eucalipto, vanila, canela. Então, existem várias opções para se testar isso. Esse é um nervo que até o aparecimento do Covid a gente não falava muito, mas com o aparecimento do Covid ele ficou extremamente famoso, né, e tem sido testado bastante. Do ponto de vista clínico, existem algumas patologias que estão associadas com o Covid, com o perda do olfato. Eu vou mostrar para vocês um caso bem interessante. A gente vai apresentar alguns casos. Esse é uma paciente de 32 anos que chega no consultório médico com uma perda de olfato e associada à perda do olfato, esse paciente refere uma dificuldade visual. No exame, você vai observar uma anosmia. O que é uma anosmia? É a perda olfatória de um dos lados, é o lado esquerdo, associado com um fundo de olho, a presença de uma atrofia óptica no olho esquerdo e um edema de papila no olho direito. Nós vamos ainda chegar em fundoscopia, vamos falar bastante de fundo de olho, vamos apresentar para vocês as características disso tudo. Então, em resumo, o que esse paciente tinha? Ela tinha uma anosmia unilateral, ela ia ter uma atrofia óptica ipsilateral à anosmia, ela tinha um edema de papila contralateral do outro lado. Essa é uma tríade que é patognomônica de uma doença que chama-se doença de Foster-Kennedy, que foi esse indivíduo que descreveu. Então, Foster-Kennedy descreveu a síndrome, essa síndrome caracterizada por anosmia unilateral, atrofia óptica ipsilateral anosmia e edema de papila contralateral. Isso é patognomônico de um tumor do lobo frontal. Os tumores do lobo frontal fazem essa apresentação clínica e chamam-se síndrome de Foster-Kennedy. Só para vocês verem aqui. Então, aqui vocês estão vendo um tumor enorme na região frontal desse paciente. Ele perdeu o olfato desse lado do tumor. Você vai ver que nós temos uma atrofia do nervo óptico
ipsilateral, aonde ele perdeu o olfato, e contralateral, vocês estão vendo aqui uma papila totalmente borrada. Então, tríade clássica de Foster Kennedy. Anosmia ipsilateral ao tumor, atrofia óptica ipsilateral ao tumor e um edema de papila contralateral ao tumor. Esse edema de papila ele ocorre por causa que existe uma pressão muito grande sobre esse nervo contralateral. Okay? Bom, além dessa síndrome de Foster Kennedy, que é clássica, que a gente vê, nós temos pacientes que podem ter uma hiperosmia. O que é uma hiperosmia? Uma hipersensibilidade olfativa, um aumento da acuidade olfatória. Vocês viram, quando nós falamos sobre enxaqueca, que a hiperosmia era uma característica dos pacientes com enxaqueca. Então, hiperosmia é quando o paciente sente odores acima do normal. Essas são as causas da hiperosmia, né? A gente vai ver a causa que nós já conhecemos da aula da semana passada, que é migrânia ou enxaqueca. Pacientes histéricos podem desenvolver hiperosmia, abuso de drogas, encefalites, na hiperemese gravídica, isso é muito comum. Dois detalhes, então, duas patologias bem comuns, enxaqueca e hiperemese gravídica. Tá? Então, essas duas situações, não patologias, mas situações, elas são bem comuns. As mulheres no período menstrual podem ter um pouco mais de hiperosmia. A fibrose cística, às vezes, abre um quadro de fibrose cística só com a hiperosmia. A doença de Addison pode ocorrer e até intoxicações por estricnina, que são extremamente raras no nosso meio. Então, eu gostaria que vocês dessem muita atenção à enxaqueca, à hiperemese gravídica, à fibrose cística, que é um diagnóstico que temos sempre que estar atento, e a doença de Addison, que são 4 patologias bem comuns relacionadas com a hiperosmia. Okay? Presbiosmia seria a mesma coisa que presbiopia, que é o envelhecimento do nervo olfatório, e o paciente vai ter uma dificuldade, como o próprio nome está dizendo, ele tem uma hiposmia, ou seja, ele tem uma redução, não é uma perda total, mas uma redução da acuidade olfativa relacionada com a idade. Os pacientes idosos terão presbiosmia. Okay? Fantosmia são alucinações olfativas. Vocês vão ver que as alucinações olfativas são muito comuns nas crises convulsivas. Quando vocês chegarem lá na disciplina de neurologia, vocês vão ver bastante que uma manifestação, uma aura da crise convulsiva são as alucinações olfativas. Bem, lógico que os distúrbios olfatórios ou olfativos, eles vão ser característicos da disciplina de otorrinolaringologia. Vocês vão ver aqui, então, quais são as doenças que fazem a perda do olfato ou diminuição do olfato. Infecções de vias aéreas superiores, desvio do septo nasal, renites, pólipos nasais, né? É a grande maioria. Nós temos 5% sem causa, 10% trauma de crânio. O paciente tem um trauma de crânio muito grande, rompe aquele assoalho, aquela goteira olfatória da lâmina crivosa, e daí eles têm uma perda. Ou cirurgias neurológicas. Então, doenças neurológicas, 15% só. A maioria são patologias da otorrino. Por isso, vocês vão ver bastante essas alterações do olfato na disciplina de otorrinolaringologia. Okay? Vamos para o segundo par, é o nervo óptico. Nunca confundir com o nervo óptico, que seria o 8º par craniano. O nervo óptico é talvez o nervo mais complexo que a gente vai ter para fazer a avaliação. O nervo óptico, a gente vai avaliar campimetria, acuidade visual, reflexo fotomotor, fundoscopia. E, inevitavelmente, a gente vai ter que avaliar também como o reflexo fotomotor está relacionado com o tamanho da pupila. Nós vamos ver as patologias que acometem a pupila aqui, especificamente. Então, essa é uma avaliação que a gente vai ter um tempo considerável. A campimetria, existem 2 tipos de campimetria. Essa que vocês estão vendo é a campimetria digital, é a mais sensível, mas apesar de ser bastante sensível, em média você precisa 2 a 3 exames para ter uma acurácia mais importante.
o paciente ele fica na frente de um campo e na frente desse campo ele vai marcando os locais onde o examinador vai aparecendo as luzinhas e nos pontos onde ele não marca seriam os pontos cegos, os pontos onde existe perda visual. É um exame muito mais sensível, obviamente. O que a gente usa no dia a dia é o que a gente chama de campimetria por confrontação. A campimetria por confrontação é muito simples. Você vai se posicionar na frente do teu paciente, olho no olho, você vai pedir para o paciente fechar um dos olhos e a partir daí você vai ver aquele olho, se aquele olho tem alguma alteração ou não. Terminando esse olho, você parte para o outro lado. Então, se começa avaliando esse olho, porque o paciente fechou com a mão do outro lado, e daí ele baixa a mãozinha aqui, fecha esse, e agora você vai avaliar o olho esquerdo. Então, a campimetria sempre começa com o olho esquerdo, depois vai para o direito, do direito para o esquerdo e vice-versa. Então, seria simples assim. Você está olhando para o teu paciente está olhando para você. Tá? Esse é a confrontação, porque está um confrontando o outro. Você pede para o paciente fechar um dos olhos, então o olho direito não está sendo avaliado. Nesse momento aqui, você está avaliando o olho esquerdo. Então, você vai avaliar o olho esquerdo desse paciente. Você, com a tua mão esquerda, pode mexer, pode mostrar um dedo, dois, e com a mão direita, vice-versa. Então, você vai avaliar os campos nasais e temporais, a retina nasal e a retina temporal desse olho. Depois, o outro lado. Fecha o olho esquerdo, você vai avaliar o olho direito. Então, é um exame que tem duas fases, dois momentos. Okay? Então, aqui você, por exemplo, você mexeu a mão direita e o paciente fala, você está mexendo a mão direita, ou ele aponta, é a mão direita. Depois você mexe a mão esquerda e o paciente fala, você mexeu a mão esquerda. Então, a retina, tanto temporal como nasal, está preservada nesse paciente no olho esquerdo. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu fechei o olho direito, eu não enxergo nada com o olho direito, eu estou avaliando a retina temporal, que vê o campo mais medial, e depois você avalia a retina nasal, que vê o campo temporal, o campo de fora. Tá? Vamos continuar. Veja só um exemplo. Esse aqui é um exemplo clássico, onde o indivíduo tem uma normalidade absoluta. Né? Vamos imaginar que esse indivíduo, eu vou mostrar as principais doenças, ele tem uma lesão aqui no quiasma óptico, que é onde existe o cruzamento, a decussação do nervo óptico. Então, uma lesão no quiasma óptico vai pegar as fibras, tanto as fibras da retina nasal do lado esquerdo, como as fibras da retina nasal do lado direito. Isso vai fazer com que você perca os dois campos visuais temporais, que seria uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Então, a lesão em cima da hipófise vai produzir o que nós chamamos uma perda visual temporal direita e temporal esquerda. Vocês estão vendo aqui, né? Então, olha aqui, o indivíduo perdeu essa visão desse lado e perdeu essa visão do outro lado. Como são dois lados, nós chamamos, são dois lados diferentes, obviamente, elas são chamadas de heterônimas, que são lados diferentes. Então, você tem uma perda visual parcial, daí o nome de hemianopsia, metade. Hemianopsia onde? Temporal ou nasal? Óbvio que é temporal. Então, uma hemianopsia temporal. Essa hemianopsia temporal, ela é heterônima, porque pega fibras que vêm de um lado e fibras que vêm do outro lado. Então, hemianopsia temporal heterônima, que é lados diferentes. As hemianopsias temporais heterônimas são típicas de uma lesão da hipófise, um tumor de hipófise. Você pode ter um tumor de hipófise, você pode ter um adenoma de hipófise, um macroadenoma de hipófise, onde o paciente vai ter esses sintomas, que é a perda visual bitemporal. Tipicamente, o paciente começa a fazer o quê? Ele começa a esbarrar os ombros nas portas, porque ele não enxerga mais as portas, mas isso aqui talvez seja o sintoma mais comum que a gente vê nos pacientes com hemianopsia heterônima
bitemporal? Eles começam a bater a lateral do carro, né? Porque eles não enxergam, eles batem nas paredes, batem no portão e assim. Okay? Se você, veja que nós vimos uma lesão aqui, né? Agora a gente vai ter uma lesão que já não está no quiasma óptico. Essa lesão ela está já nas radiações ópticas, né? No trato óptico. Então você vai perder tanto essas fibras, que são as fibras da retina temporal, como fibras da retina nasal contralateral. E você vai perder a visão lá da direita. Isso você vai perder, vocês estão vendo aqui, é uma hemianopsia, você perde a visão, tá? Então é uma hemianopsia. Essa hemianopsia, ela é uma hemianopsia o quê? A lesão ela está do mesmo lado ou de lados diferentes? Ela está do mesmo lado. Então ela não pode ser heterônima, ela é homônima. E ela é uma hemianopsia homônima temporal direita, temporal esquerda e assim por diante. Aqui você falaria uma hemianopsia temporal direita, porque você perdeu uma hemianopsia homônima temporal direita, que você perdeu a visão do lado direito. Se a lesão tivesse aqui, você teria uma hemianopsia homônima temporal esquerda e assim por diante. Causas disso podem ser várias. Pode ser uma meningite, pode ser um tumor, um traumatismo crânioencefálico, né? Lesões do trato óptico, várias, até como esclerose múltipla você pode ter também. Okay? Se você tiver uma lesão no córtex occipital, já não são mais das radiações, mas são no córtex occipital, você vai ter o que a gente chama de quadrante anopsia. Você perde a visão de um quadrante só. Essa perda visual, quadrante anopsia, ela é homônima, porque está no mesmo lado. Ela é temporal direita, porque você perdeu a visão do lado direito. Aqui nós temos casos, exemplos de acidente vascular, traumas também e tumores. Então nós vimos 3 situações. Nós vimos uma hemianopsia bitemporal heterônima, lesão do quiasma óptico, uma hemianopsia homônima à direita, lesões das radiações ópticas, e uma quadrante anopsia também homônima, uma lesão do córtex occipital propriamente dito. Okay? Bom, uma vez você visualizado a campimetria, nós vamos para a segunda, que é a acuidade visual. A acuidade visual ela é baseada na tabela de Snellen, o Snellen, e ela sedimenta-se numa nomenclatura britânica, onde o normal, a visão normal de um indivíduo é 20 por 20. O que significa esse primeiro 20 e o que significa esse segundo 20? Se vocês olharem aqui na tabela de Snellen, esse primeiro 20 nunca muda, ele sempre está igual. 20 por 100, 20 por 200, 20 por 70 e assim por diante. O que é esse primeiro 20? Esse primeiro 20 vem do inglês, que significa 20 pés, 20 passos. Essa tabela ela é posicionada a 20 passos do indivíduo que vai ser avaliado. Então eu ando 20 passos e posiciono essa minha tabela. E o tamanho da letra é que vem aqui do lado direito, em polegadas. Essa letra aqui ela tem 200 polegadas, teoricamente. Então, se o indivíduo consegue enxergar só essa letra a 20 pés, ele é dito que tem uma visão 20 por 200, uma visão muito ruim. Agora, aqui não aparece porque a minha foto está aqui. Essa é a visão normal. A 20 pés, o indivíduo normal deve conseguir ler isso aqui, que são as letras que têm 20 polegadas. Se ele lê 25 polegadas, é 20 por 25. Se ele lê 70 polegadas, é 20 por 70. Quanto maior o número de 20, maior é a dificuldade visual desse paciente e, portanto, você tem uma alteração mais intensa e significativa. Ok? Fácil de fazer, isso é simples. Hoje em dia nós temos os cartões de Snellen. É um cartão que você teoricamente deixa a 1 metro de visão do campo visual do paciente e vai tapar um olho e vai pedir para ele ler. Leia a linha 1, leia essa linha agora, leia a linha 3, e assim por diante, até você ver a acuidade visual desse indivíduo. Ok?
Algumas tabelas Snellen apresentam essas cores aqui, que também servem para ver se o paciente tem alguma outra patologia relacionada com a dificuldade de percepção de cores, né? Vamos para frente. Bom, fundoscopia. Essa é talvez a parte mais importante que nós temos hoje. O fundo de olho é fundo de olho fundamental. No fundo de olho a gente vai ver 4 coisas básicas. A gente vai ver então a papila, a escavação do nervo óptico, a veia central da retina e a situação vascular dos vasos que estão dentro da retina. Essas 4 situações devem ser avaliadas. Como que se faz o fundo de olho? Vamos lá. O fundo de olho é feito utilizando-se uma técnica chamada técnica 4x40. O que é esse 4? O que é esse 40? 4 é o número de dioptrias. Você está vendo aqui o dedão do médico? Ele está mexendo nas dioptrias. Você sempre põe no número 4 aqui. 4 dioptrias. 40 é 40 centímetros de distância até o olhinho da paciente. Sempre o olho direito do médico vai avaliar o olho direito do paciente. O olho esquerdo. Sempre põe a mão como esse médico está fazendo, para segurar e dar uma certa sensação de distância, porque você, quando coloca o teu olho no oftalmoscópio, e de preferência numa sala um pouco mais escura, você acaba perdendo um pouco de noção onde que está o paciente. Então essa mão posicionada ali te ajuda a ter uma ideia onde que o paciente está, e também te ajuda a evitar que você encoste o teu rosto no paciente, porque daí você percebe com a tua mão esquerda, ok? Então, primeira coisa, preparar o teu oftalmoscópio com 4 dioptrias, deixando a 40 centímetros de distância. Segunda coisa que você vai fazer é procurar o reflexo vermelho nesse olho. Então você vai ver que o olhinho do paciente, ele tem uma bolinha vermelha quando você joga a luz. Então você vai jogando a luz e vai procurando onde é que está esse reflexo vermelho. Quando você acha o reflexo vermelho, você para de se mexer. Então, olha o reflexo vermelho aqui, bem nítido num gato, né? E o gato está grande porque ele está em midríase, né? Aqui você está vendo o reflexo vermelho de um indivíduo. Então, na hora que você vê essa imagem, você para de mexer, fixa nessa imagem e vai só se aproximando para você conseguir dar o foco nessa região. Reflexo vermelho, por que ele ocorre? Porque está refletindo a retina. E é isso que você está vendo. Não vai fazer essas besteiras aqui que você vê, né? Olha como o cara está certo aqui, né? Ele trocou o oftalmoscópio, jogou a luz para ele e está vendo o paciente ao contrário, né? Então, existem indivíduos que têm erros comuns, assim. Alguns erros, como olhar com o olho esquerdo, olhar o olho direito olhar o olho esquerdo e assim por diante. Então, esses erros são comuns, sempre tem que estar atentos. Okay? Aqui você está vendo, né? Então ele está já no reflexo vermelho. Olha como é próximo isso aqui. É muito próximo, por isso que é interessante deixar a mão ali para te dar uma certa isolamento. Quando você olha, quando você enxerga esse fundo de olho, você enxerga essa imagem que é maravilhosa. Né? Lógico que como a luz ela só te projeta um campo, você nunca vai ver essa imagem. Isso aqui é uma imagem de fundoscopia com uma angiofluoronoscopia. Isso você nunca vai ver. Você vai ver sempre um segmento. Então você vai ver um segmento assim, você vai ver um segmento assim. O que é importante para nós? Nós queremos ver esse segmento, que é o mais importante para nós. Nesse segmento, o que você vai ver? Você vai ver o nervo óptico, que está aqui bem bonitinho, tá? Você vai ver a escavação do nervo óptico, que está aqui, bem bonitinho, olha, essa escavação do nervo óptico. Você vai ver aqui, ó, a veia, e você vai ver aqui a artéria. Então vamos ver cada uma dessas situações. Ó, a escavação do nervo óptico, que eu mostrei para vocês, ele sempre deve ser 40% do diâmetro, tanto lateral como antero-posterior. Se ele for maior que 40%, isso caracteriza qual doença? Caracteriza uma doença chamada glaucoma. Então, glaucoma a gente vai ter quando o paciente tem uma escavação do nervo óptico muito grande. Vamos imaginar que a escavação do nervo óptico desse paciente fosse desse tamanho. Óbvio que isso aqui seria um glaucoma. Tá?
Então veja lá, olha que interessante. Você começa, você vai ver que essa distância, deixa eu trocar aqui para amarelo para ficar legal. Você vai ver que essa, não trocou. Você vai ver que essa distância até aqui, né, esse é um valor, vamos lá, x. Esse aqui, ó, a escavação do nervo óptico está aqui. Ó. Se você for medir essa distância, não dá 40% disso aqui. Muito menor. Ele vai dar um valor bem menor. Então, isso aqui não é um glaucoma. Mas veja uma situação oposta. Olha o tamanho dessa escavação do nervo óptico aqui, né? Aqui está o nervo óptico, tá? E isso aqui seria 100%. E olha o tamanho disso aqui. Isso aqui vai até lá atrás. Então, isso aqui está com 80%. Aqui também é o diâmetro antero-posterior. Olha aqui, está 80%, 75%. Isso é característico, isso é patognomônico de um paciente com glaucoma. Tá? Olha que imagem linda e maravilhosa. Aqui você vê uma imagem maravilhosa. Você vê o nervo óptico lindo e maravilhoso aqui, bem distribuído. Então nós temos um nervo óptico muito bonito. Você vê essa imagem escura, totalmente escura, é a veia. E essa imagem que é vermelhinha e tem um halo claro no meio, essa é a artéria. Por que esse halo claro está ali? Porque na artéria o sangue corre muito rápido. Deixa eu pôr em amarelo aqui que fica melhor. O sangue está correndo rápido aqui. E quando o sangue corre rápido nessa região, quando você joga a luz bate nessa artéria, ela bate na artéria, como o sangue ele tem uma velocidade muito grande, ele reflete a luz. Então, refletindo a luz, você vê esse halo claro que vocês estão vendo. Então, esse halo claro é o calibre, é o interior do vaso que está passando o sangue. Você veja que coisa fantástica isso aqui. E o que é esse vermelho aqui? Esse vermelho aqui é o endotélio do vaso. Olha que coisa maravilhosa. É o único exame em vivo que você pode ver o endotélio do vaso. Olha o endotélio aqui desse vaso. Olha o endotélio desse vaso. É o único exame em vivo que você vê o endotélio do vaso. Então, se você tiver doenças ateroscleróticas que obstruem esse endotélio do vaso, você vai facilmente perceber com esse exame. A artéria sempre tem o reflexo dorsal da artéria. Aqui você vê a veia saindo do nervo óptico. E é essa imagem aqui que vai pulsar e que a gente chama do pulso da veia central da retina. Então, essa é a veia central da retina e ela pulsa, você vê ela pulsando. Interessante, né? Que a artéria você não vê pulsando, mas a veia você vê pulsando em decorrência das mudanças de pressão ao nível desse nervo óptico. Eu deixei aqui para vocês, pessoal, esses 3 links. Deixa eu ver aqui. Estou sem. Não, estou aqui. Eu deixei esses 3 links aqui para vocês. Só um pouquinho aqui. Estou com um pouquinho de dificuldade. Esses 3 links aqui para vocês poderem ler, assistirem como fazer o fundo de olho. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui. Então, aqui nós estamos vendo, então, o nervo óptico. O que vocês veem nesse nervo óptico? Você vê um nervo óptico todo serrilhado. Ele não é um nervo óptico liso. Então, esse nervo óptico existe um edema de papila. Aqui vocês veem uma imagem que está aqui, ó, deixa eu pôr em amarelo aqui. Essa imagem aqui é sangue. Isso aqui tudo é sangue. E isso a gente chama hemorragia em chama de vela. A hemorragia de chama de vela é patognomônico de uma hipertensão arterial, uma hipertensão intracraniana de instalação rápida. Por isso que faz essas imagens. Okay? Então, aqui para vocês compararem, um paciente normal, totalmente normal, e um paciente com um edema de papila. Tá? A edema de papila aqui é bem importante, vocês estão vendo que é muito significativo. Ok? Vamos para frente. Aqui de novo que a gente já falou. Por que eu quis mostrar para vocês? Olha que a artéria, pessoal, ela cruza em cima da veia e ela não machuca, ela não altera o calibre da veia. Quando você tem uma artéria grossa,
uma artéria que está aterosclerosada, quando ela cruza uma veia, ela comprime a veia, né? Então a artéria vai passar por aqui e a veia está aqui embaixo. Quando ela faz esse cruzamento, ela comprime a veia e faz uma imagem aqui, que seria o acotovelamento da veia, que vocês estão vendo aqui. Esse acotovelamento da veia a gente chama de cruzamento artério-venoso patológico. Vamos mostrar um exemplo para vocês? Olha aqui, ó. Então aqui você tem uma artéria dura, endurecida. Quando ela cruza sobre a veia, ela faz uma estenose importante da veia, que a gente chama de cruzamento artério-venoso ou sinal de Gahn. Isso é um sinal de uma doença aterosclerótica grave, onde esse paciente já tem. Ok? Vamos continuar. É a mesma coisa, a gente mostrou para vocês. Aqui você vai ter os sangramentos, né? Então você vai ver que existem artérias que podem sangrar. Isso é bem típico de uma hipertensão no paciente com uma retinopatia hipertensiva. A retinopatia hipertensiva, o paciente tem essas alterações. Okay? Bom, vimos então campimetria, nós vimos a acuidade visual, nós vimos o fundo de olho, agora nós vamos ver uma coisa chamada reflexo fotomotor. O que é o reflexo fotomotor? O reflexo fotomotor, eu vou fazer o quê? Vou jogar uma luz nessa pupila e essa pupila vai reagir. Lembrem-se que a pupila do ser humano, ela tem duas inervações. Uma inervação simpática. O que o simpático faz nesse paciente? O simpático nesse paciente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a dilatação da pupila. Então, o simpático ali dilata a pupila. E nós temos também um parasimpático. Tá? O que o parasimpático faz nessa pupila? O parasimpático nessa pupila vai fazer o quê? O parasimpático vai fazer uma contração. Ele vai fazer uma contração da pupila. Sempre lembrem-se, isso é fundamental, isso é extremamente importante. Tá? Vamos ver aqui, acho que nós temos alguma coisinha. Então vocês estão vendo uma pupila. Ó, a pupila pode contrair ou dilatar. Ela pode contrair ou dilatar. O que faz a pupila contrair? O que faz a pupila contrair é o parasimpático. O que faz a pupila dilatar é o simpático, para nunca mais esquecer. Sempre a técnica para se fazer a acuidade visual é não pegar a lanterna aqui e ir aproximando do paciente. Porque se você fizer isso com a lanterna e estão vendo ali? Eu pego a lanterna e vou aproximando do meu paciente. Se eu faço isso, né, a lanterna está aqui, eu vou aproximando do meu olho, eu vou fazendo o que a gente chama de reflexo de acomodação. Vocês vão ver que o reflexo de acomodação é importante. Ele vai alterar o tamanho da pupila. Então, sempre você deixa a lanterninha aqui e joga a lanterninha. Então, a lanterna está aqui, você acende a luz e joga para cá. Volta para lá, joga para cá para ver como que a pupila vai se comportar a esse estímulo visual. O aferente, então, sempre vai ser o nervo óptico, que vai levar a luz até os núcleos de Ginger-Westphal, que são núcleos que estão no tronco cerebral, são núcleos do parasimpático, especificamente do nervo oculomotor, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma contração dessa pupila. Tá? E, paralelamente, você vai ter que essa pupila vai ter o efeito do simpático, como a gente já falou, que faz a sua dilatação da pupila. Então, se o parasimpático faz uma contração, o simpático faz uma dilatação. Então, isso sempre, nunca pode esquecer dessa associação das duas coisas. Tá? O tamanho normal de uma pupila, ela varia de 3 até 7 milímetros. Então, pupilas menores de 2 milímetros, elas são chamadas de mióticas. Por que não menores que 3? Porque sempre tem uma variação. A pupila menor que 2 milímetros é miótica. A pupila maior que 8 centímetros, ela é chamada midriática. Então, as pupilas mióticas são as menores de 2 milímetros
e midriáticas são as pupilas maiores que 8 centímetros. Okay? Acabamos de falar isso. O reflexo fotomotor, ele vai tornar a pupila, vai reduzir a pupila e vai tornar ela miótica, como a gente já falou. Então aqui você está vendo duas pupilas que são mióticas, menores do que 3 milímetros, e duas pupilas midriáticas, maior que 7 milímetros, especificamente 8 já é considerado patológico. Tá? Existem algumas canetas, existem algumas lanternas que já vêm com essa numeração aqui, para facilitar o tamanho da pupila. Com o passar dos anos, vocês vão vendo o que é uma pupila miótica e uma midriática. Isso fica bem fácil. Vamos para o reflexo fotomotor. Então, vamos acompanhar isso aí. Nós temos aqui, então, a neuroanatomia desse reflexo. Aqui a neuroanatomia. Aqui nós temos a luz. E aqui nós temos os olhos, o que vai acontecer. Então, eu vou jogar a luz nesse olho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu jogo luz nesse olho. Essa luz vai até o núcleo de Ginger-Westphal. Lá no núcleo de Ginger-Westphal vai estimular o nervo parasimpático. Esse parasimpático vai ser estimulado e vai até a pupila aqui e vai produzir uma resposta na pupila. Que resposta é essa? A contração. Então nós temos um reflexo fotomotor direto preservado. Mas esse estímulo ele também cruza para o outro lado e estimula o núcleo de Ginger-Westphal contralateral. Isso faz com que a pupila do outro lado também se contraia. Então, nós temos nesse olho o reflexo fotomotor direto e nesse olho contralateral do estímulo visual o reflexo fotomotor indireto ou consensual. Veja que nesse estímulo você vai avaliar o nervo óptico, o quiasma óptico, o nervo óptico contralateral, o núcleo de Ginger-Westphal ipsilateral e contralateral e o nervo parasimpático ipsilateral e contralateral. Nesse único reflexo você vê um monte de coisa. Tá? Esse é um reflexo simples, bem fácil de ser feito e que ajuda bastante no diagnóstico. Vamos para as patologias. As pupilas menores que 3 milímetros, especificamente menor que 2 milímetros, elas são chamadas as pupilas de Horner. Pupila de Horner é um paciente que tem uma miose ipsilateral, a gente vai ver a lesão, e essa pupila ela é agregada com uma série de outras patologias, de outros sintomas, como a gente vai ver. Então, observe esse paciente com síndrome de Horner. Observe muito bem esse paciente. Então, você está vendo que essa pupila aqui, ela está discretamente maior que essa aqui. Essa aqui está um pouquinho menor que essa aqui. Então, nós temos, quando existe uma pupila, essa pupila aqui, ela é diferente dessa, a gente chama de anisocoria. Então, anisocoria é quando uma pupila é diferente da outra. Nós temos uma anisocoria com miose do lado esquerdo. Então, quando eu falo isso, a pessoa que está me ouvindo ela vai entender. Anisocoria significa pupilas diferentes. Mas eu preciso saber se ela está midriática ou miótica. Eu digo, ela está miótica. Então, a patologia é que ela está contraída. Junto com essa anisocoria com miose do lado esquerdo, o que vocês observam aqui? Nitidamente você tem uma ptose. Olha onde está a pálpebra dessa paciente, quase lá na pupila. Olha essa pálpebra, está bem para cima, existe todo esse espaço ainda até chegar. Então, isso caracteriza uma ptose. Então, um paciente que tem uma anisocoria com miose associada com ptose desse lado, a gente vai pensar numa síndrome de Claude Bernard Horner. Uma síndrome de Horner. Por que numa síndrome de Horner? Porque a pupila desse paciente, nós vimos que é um equilíbrio entre simpático e parasimpático. Se essa pupila está muito contraída, significa o quê? O parasimpático está se sobrecarregando. Está se sobrepondo, desculpe. E o simpático ele está perdendo efeito. Então, a lesão desse paciente é uma lesão no simpático, como a gente vai ver. Na síndrome de Claude Bernard, então, você tem a ptose, você tem a anisocoria com miose, você vai ter, então, ptose, anidrose. O que é anidrose? Esse lado do rosto desse paciente aqui, ele para de suar.
Então, quando ele fala assim, doutor, quando eu estou suando, esse meu lado direito sua, o lado esquerdo não sua. Então, é uma anidrose. Ele vai ter a miose, como eu já falei. Ele vai ter uma enoftalmia. Se você olhar bem de ladinho, você vai ver que o olho do lado ele está um pouquinho para dentro. Isso ocorre porque existe uma paralisia dos músculos e faz com que o olho se retraia. E você vai ter um último sinal, que seria o lost, né? Aqui seria o L de lost. Lost por quê? Você perde um reflexo chamado reflexo espinociliar. Então, todo paciente com síndrome de Clone-Bernard vai ter, de Horner, né? A pupila de Horner, sempre pensar no na Pamela, né? É um macetinho. O P de ptose, o A de anidrose, o M de miose, o E de enoftalmia e o L de lost, perda do reflexo espinociliar. O que é o reflexo espinociliar? O reflexo espinociliar, você vai estimular o sistema simpático. Estimulando o sistema simpático, a pupila deve se dilatar. Então, você tem o simpático. Quando você estimula o simpático, ele vai produzir o quê? Uma midríase. Só que esse paciente ele tem uma patologia que está destruindo o meu simpático. Então, o meu simpático foi destruído. Se o meu simpático foi destruído, eu não consigo mais produzir o que eu precisava, que era a dilatação. Então, a minha pupila não estando mais dilatada, ela vai se predominar o parasimpático, então a pupila vai estar miótica e não dilatada. Como que você estimula esse indivíduo? Você literalmente pega e vai dar um beliscão aqui na região cervical. Então você pega aqui na região do trapézio, dá um beliscão forte. Na hora que se belisca forte, a pupila dilata. Isso é o sinal ou reflexo espinociliar típico dos pacientes com esse sistema. Tá? O reflexo espinociliar, então ele vai avaliar o sistema simpático. Okay? Já falei como é que a gente faz, dá um beliscão. Isso vai produzir um aumento de 1 a 2 centímetros no tamanho da pupila. A síndrome de Horner, que tem os sintomas de Pamel, que a gente falou, né? Ptose, anidrose, miose, enoftalmia e perda, lost, dos reflexos espinociliares, vão ser causadas por uma lesão do nervo simpático. Essa lesão pode estar aqui em cima, na coluna cervical, ou ela pode estar no trajeto do nervo simpático que entra dentro do cérebro. Existem patologias específicas no ápice do pulmão. Existe um tumor que chama-se tumor ou síndrome de Pancoast. Na síndrome de Pancoast, você tem um tumor, aqui vocês estão vendo o tumor, no ápice do pulmão. Esse tumor no ápice do pulmão, ele se prolifera e vai infiltrar o nervo simpático e vai causar o que nós estamos vendo aqui. Olha a síndrome de Horner nesse paciente. Ele está com ptose, está com miose, está com anidrose e está com essa lesão pulmonar. Isso chama-se síndrome de Pancoast. Mas nós temos também, lembre-se, que o nervo simpático ele entra dentro do cérebro acompanhando a carótida. Tá? Ele vai acompanhando a carótida. Aneurismas, olha o aneurisma aqui. Ó. Aneurismas da carótida interna podem comprimir o nervo simpático e causar uma síndrome de Horner. Isso é fundamental. Bem, uma vez visto as pupilas de Horner, que são pupilas mióticas, nós vamos agora para as pupilas midriáticas. Isso é importante. Pupila midriática é aquela pupila que tem mais de 8 milímetros. Nós temos duas pupilas, pupila de Edge e pupila de Argel. E nós temos uma situação que não tem um nome específico, que é uma lesão completa do nervo parasimpático, como a gente vai mostrar. Então, a pupila de Edge é uma pupila que você vai ter uma midríase total, né? Vamos lá. Então, aqui você tem o reflexo fotomotor. Então, você joga a luz nesse paciente, você vai jogar a luz aqui, perdão. Você joga a luz, reage. Quando você vai jogar a luz aqui, ele não reage. A pupila, existe uma nisocoria. Essa nisocoria está com uma midríase do lado direito. Essa midríase é maior que 8 milímetros. Ok? Ela é unilateral de um lado só. Você não tem reflexo fotomotor.
mas você vai ter o reflexo de acomodação, ou seja, quando você aproxima um objeto próximo do olho dele, a pupila se contrai. Ou quando você põe o dedo no nariz e pede para ele olhar dentro do teu dedo, que os olhos vão se acomodar, e ela também vai se contrair. A pupila vai se contrair. Isso é uma característica, a pupila de Eddy é característica de uma lesão do gânglio parasimpático. Vamos ver isso aí? Olha que interessante aqui. De cima você está vendo o reflexo fotomotor desse paciente. Então ele não tem reflexo fotomotor do lado direito. O reflexo fotomotor do lado direito está ausente. Não existe reflexo fotomotor aqui. Tá? Mas olhe quando, pena aqui que a minha imagem está na frente. Mas quando você pede para o paciente olhar para o dedo, olhe como essa pupila se contraiu. Ela não estava se contraindo. Lá em cima ela não se contraía. E aqui agora ela está se contraindo. Então isso é típico de uma pupila de Eddy, que é uma lesão do gânglio do parasimpático, que é causado geralmente por processos infecciosos. Unilateral. Então existe uma anisocoria. Existe uma outra situação diferente que chama-se pupila de Argyll. Na pupila de Argyll, nós temos aqui a pupila de Argyll. Então nós temos a pupila de Horner, miótica. As pupilas de Eddy e de Argyll, midriáticas. Quando você joga a luz dos dois lados, elas não respondem. Não existe resposta. Não existe a resposta à luz. Mas quando você aproxima um objeto ou pede para olhar para dentro de um objeto, por dentro do olho, por nariz, aqui, o dedo no nariz, as pupilas se contraem. Então existe um reflexo de acomodação. Isso é patognomônico de uma doença chamada neurosífilis. Então a neurosífilis faz isso. O paciente não responde à luz, mas responde ao reflexo de acomodação. Então vimos pupila de Horner, pupilas de Eddy e a pupila de Argyll, que estão aqui. Tá? Aqui é só para vocês não esquecerem. Então temos a pupila de Eddy, que é uma lesão do gânglio do parasimpático, a pupila de Argyll, que é uma lesão bilateral, aqui neurosífilis, aqui são outros quadros infecciosos. Você vai ter o que aqui? Na Eddy é unilateral, na Argyll é bilateral. E as pupilas elas estão midriáticas. Na Horner, nós temos uma lesão que pode ser na coluna cervical, no ápice do pulmão, na artéria carótida, e essa pupila ela é miótica, como estão aqui as características, né? Locais da lesão, aqui é parasimpático, aqui também, na de Horner é do simpático, tá? As respostas dos fotomotores, no Horner está presente, nas outras estão ausentes, a acomodação ela é presente em todos, a anidrose o Horner não vai ter, a pupila é midriática, ela está dilatada no Eddy, pode ser normal ou também estar dilatada no Argyll, mas no Horner ela é miótica. Okay? Reflexo espinociliar está presente no Eddy, porque não tem uma lesão no simpático, está presente no Argyll e está totalmente ausente no Horner, porque a lesão é a lesão do simpático. E o último tipo de papila, que é uma midríase, é o aneurisma da comunicante posterior. Então se veja que aneurismas podem causar dois tipos de aneurismas em duas regiões, em dois territórios, podem causar manifestações diferentes. O aneurisma na carótida interna produz uma miose, síndrome de Horner. O aneurisma na artéria comunicante posterior vai lesar o nervo oculomotor. Então você vai ter nesse paciente o quê? Uma anisocoria com midríase paralítica no lado da lesão. Você vai ter uma ptose e você vai ter uma oftalmoplegia desse paciente. Olha aqui, ó. O paciente chega assim para nós. Ele vai chegar assim, ó, desse jeitão. Você levanta a pupila dele, você vai ver que ela não está amiótica, ela está midriática. Então existe uma anisocoria, existe uma diferença entre esses dois nervos, sendo que esse aqui está midriático e esse aqui está normal. Quando você pede para olhar para a direita, para a esquerda, o nervo oculomotor que faz esse movimento que vocês vão ver na sequência, ele não funciona. Quando você pede para olhar para a direita, que é o oculomotor, o sexto par, funciona normal. Olhar para cima, que é o oculomotor, não funciona. Olhar para baixo, que é o oculomotor, não funciona. Então você tem uma ptose à direita,
uma anisocoria com midríase do lado direito e uma oftalmoplegia completa do terceiro par. Isso é patognomônico de uma aneurisma das comunicante posterior. E por final, falando de pupilas, que nós estamos terminando já essa aula, nós temos uma situação chamada degeneração rostro-caudal. Isso aqui vocês têm que saber. Essa é uma informação preciosíssima num pronto-socorro. O que é a degeneração rostro-caudal? Degeneração rostro-caudal é quando existe um aumento existe uma hipertensão intracraniana, existe um aumento de pressão dentro do cérebro que vai empurrando o cérebro e vai herniando esse cérebro em direção ao foramen magno. Nessa patologia, então, ocorre um aumento da pressão aqui e esse aumento de pressão vai empurrando todo o cérebro para baixo. E esse processo vai fazendo com que nós tenhamos várias manifestações. A primeira manifestação é uma hérnia que a gente chama hérnia de Uncus, que essa região chama-se Uncus. Na hérnia de Uncus, nós teremos uma anisocoria, então o paciente chega no pronto-socorro em coma. Qual é a primeira coisa que se faz no paciente em coma, do ponto de vista neurológico? Não estamos falando do ponto de vista respiratório, entubar, pôr no respirador, ou proteger vias aéreas, isso tudo é prioridade. Mas uma vez que todas essas funções foram priorizadas, você vai então ver a parte neurológica, vai ver as pupilas. Você olha as pupilas e vê uma anisocoria. Uma anisocoria com midríase, mais de 8 milímetros aqui. Você joga a luz e não responde, o parasimpático dele não está respondendo. Você já sabe, esse cara deve estar fazendo uma hipertensão intracraniana com uma hérnia de Uncus. Na evolução, a degeneração rostro-caudal, essa pressão que estava só aqui, ela começa a descer. Então, o paciente de uma anisocoria, que vocês estão vendo aqui, uma anisocoria com midríase paralítica no lado da lesão, ele vai evoluir para uma pupila, aqui está a lesão, né? Podia ser um trauma, pode ser um tumor, um aneurisma e assim por diante. Então, essa lesão que era anisocórica, essa pupila que era anisocórica, agora ela fica isocórica. Ela está igual. Você olha para a pupila e fala, puxa, mas há 2 horas atrás, essa pupila estava assim e essa estava assim. Mas agora as duas estão iguais. Elas estão iguais, são chamadas pupilas médias, não fotorreagentes. Eu jogo luz aqui, não acontece nada. A pupila não responde. Então eu sei que a degeneração que estava no Uncus agora já foi para o mesencéfalo. Mesencéfalo. Por que eu sei que é mesencéfalo? Porque a pupila está média. Ó, média de mesencéfalo. E ela não é fotorreagente. Então eu sei que essa degeneração rostro-caudal está progredindo. Eu tenho que agir rápido. Senão esse paciente vai morrer, ele está herniando. A terceira fase é essa aqui. O que tem embaixo do mesencéfalo? O que tem embaixo do mesencéfalo é a ponte. Então, essa pupila, que foi anisocórica um momento, depois ficou média, agora ela está puntiforme. O nome puntiforme vem de ponte. Tá? Então, a pupila fica puntiforme, como vocês estão vendo aqui. Então, a lesão agora está na ponte. Nós já temos uma lesão ao nível de ponte. Esse paciente está degenerando e logo ele vai entrar em óbito, porque a lesão intracerebral é importante. Por isso que a identificação da degeneração rostro-caudal num pronto-socorro é fundamental. Então, só para lembrar aqui, então, essa é a evolução da degeneração rostro-caudal. Isso vai ser importante na vida de vocês. Degeneração rostro-caudal tem que ser identificado e tem que ser protegido e tratado. Ok, pessoal? Essa é a primeira parte. Semana que vem nós temos mais. Muito obrigado.